Irmãos, dou início a esta mensagem bíblica ou profética de Deus por meu intermédio a todos vós, da nação e da população manauara amazonense brasileira, porque hoje, dia 4 de setembro de 2021, suposto sétimo dia de sábado, digo suposto sétimo dia de sábado porque não é o sábado de Deus por meio de Cristo, conforme o ciclo da lua em suas 4 fases, né? E portanto, hoje está se comemorando ou lembrando, idolatrando e guardando o sábado do diabo e de Satanás, né? Conforme o calendário gregoriano ou judaico ou hebraico de Jerusalém ou de Israel, a igreja prostituta, caída e divorciada de Deus para sempre. De certo que o sábado, o sétimo dia de sábado da criação, né, conforme a semana bíblica do calendário perfeito, profético e eterno do Senhor, né, o sábado bíblico ou o sábado da criação de Deus por meio de Cristo, conforme o ciclo da lua em suas 4 fases, não é o sábado da mentira e do engano, não é o falso sábado, o sábado do diabo e de Satanás, por meio do falso profeta, por meio do anticristo, do filho da perdição, da nação pecaminosa de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre, simplesmente porque o falso sábado do calendário gregoriano ou judaico ou hebraico de Jerusalém ou de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre, não é o sábado da criação de Deus por meu intermédio ou ainda por meio de Cristo, conforme o ciclo da lua em suas 4 fases, né? Portanto, vocês fiquem sabendo que o sábado de hoje, do dia 4 de setembro de 2021, é o sábado do diabo e de Satanás, o falso sábado da igreja prostituta, caída e divorciada de Deus. Porque para Israel, conforme a imutável palavra do Senhor, o Senhor deu carta de divórcio para sempre. Portanto, hoje, dia 4, não é o sábado da criação. É o sábado como sinal do diabo e de Satanás por meio da igreja prostituta, caída e divorciada da nação pecaminosa de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre. E dia 7, né, daqui a 3 dias... No dia 7 de setembro estará ocorrendo o primeiro dia da primeira semana do 7º mês de Etani, né? Pelo calendário bíblico perfeito, profético e eterno, dia 7 será o primeiro dia da primeira semana do 7º mês de Etani. Pelo calendário gregoriano será o 7º dia da segunda semana, pasmem, da segunda semana, né, do 9º mês do calendário gregoriano. E pelo calendário judaico ou hebraico de Jerusalém ou de Israel, a igreja prostituta, caída, divorciada de Deus, será o primeiro dia da primeira semana do primeiro mês, cabeça de um suposto ano novo. Ou seja, porque Israel se esqueceu do 4º mandamento, está conduzindo a população mundial inteira ao esquecimento, né? Se é que a população mundial já não se esqueceu também do 4º mandamento, porque todo mundo está adorando, idolatrando e guardando o sábado do diabo e de Satanás, o falso sábado pelo calendário gregoriano e judaico. Ou seja, ninguém mais lembra do 4º mandamento, conforme o 7º dia de sábado, né, de Deus por meu intermédio ou ainda por meio de Cristo, conforme o ciclo da lua em suas 4 fases. Ninguém lembra do sábado da criação, né? Portanto, em um só dia eu posso ver 3 calendários. Porém, dos 3 calendários, ninguém está obedecendo, ninguém está acreditando nesse calendário de Deus. Acreditam no calendário do diabo, seja por meio do calendário gregoriano ou judaico ou hebraico de Jerusalém, a igreja prostituta, caída e divorciada de Deus. Quem trocou toda a glória e a verdade de Deus pela glória e a mentira dos homens foi Jerusalém.
Isso determinou o Senhor através de Ezequiel, capítulo 5, versículo 5 ao 2. Portanto, vamos a esta questão. Como Cristo do Senhor Jesus, como Messias de Deus brasileiro, né? O Messias de Deus é brasileiro. Como Messias de Deus brasileiro, como Cristo do Senhor Jesus, como sendo o último Adão, o último profeta de Deus, portando a lei de Sião, o selo do Deus vivo e o evangelho eterno, né? Como Cristo do Senhor Jesus, como Messias do eterno Deus Criador, sendo ainda um homem comum ou normal, nada posso fazer no que diz respeito à restauração do reino e da vinha do Senhor, né? Diga-se, deve ser feito ou praticado em nossos dias o verdadeiro renovo da restauração da vinha, da coroa e do trono de Davi, por mim mesmo como filho biológico de Davi, porém ressurreto ou ressuscitado por Deus, pelo Pai e o Espírito Santo, sobre mim, eu disse, sobre mim em nossos dias. Porém, como homem comum ou normal, sem um reino, sem coroa, sem trono, né? Nada posso fazer. Mas o espírito do diabo e de Satanás está praticando todo o seu propósito e a sua vontade no que diz respeito ao tornar concreto todo o mal e toda a iniquidade por meio do seu espírito de mentira e engano através de líderes políticos e religiosos de Manaus, do Amazonas, do Brasil e do mundo inteiro. Então a pergunta do Senhor por meu intermédio a todos vós é a seguinte: como Cristo do Senhor Jesus, ou ainda como Messias do eterno Deus Criador, sendo um homem comum ou normal, né? O que posso fazer no que diz respeito à verdadeira obra de Deus, né? No que diz respeito à restauração da vinha ou do reino de Deus, outrora danificado ou danificada pela nação pecaminosa de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre. Como homem comum ou normal, nada posso fazer, né? E assim, o espírito do diabo e de Satanás nada tornou concreto por meio de todos vós, sem entregar o poder, o ouro, a riqueza, a honra ou a glória a vasos infiéis. É o caso dos parlamentares, como vereadores, como deputado estadual ou federal, como senador, como deputados da Federação Brasileira, ou ainda como o presidente Jair Bolsonaro, né? O diabo não faz nada gratuito. O diabo não faz nada de graça. O diabo, para eleger ou escolher, né, aos líderes políticos e religiosos de Manaus, do Amazonas, do Brasil e do mundo inteiro, nada fez o diabo gratuitamente ou de graça. E por quê? O Cristo do Senhor Jesus, ou o Messias do eterno Deus Criador, deveria fazer algo gratuitamente ou de graça? Se todos vós, sendo possuídos pelo espírito do diabo e de Satanás, nada fizeram de graça, né? Nada fizeram gratuitamente a obra do diabo, mas tornaram concreto toda a obra do diabo e de Satanás por meio de líderes políticos e religiosos através da religião e da política regional, né, estadual, nacional e mundial. Ponto de interrogação. Então, vou logo alertando a todos, né, que como homem simples, comum ou normal, nada posso fazer sem que antes, conforme determina a imutável palavra do Senhor, nada eu posso fazer sem que antes eu venha receber o poder, a riqueza, a autoridade, né,
Nada eu posso fazer sem que antes eu venha receber o poder, riqueza, autoridade, honra, glória, louvor, a força e a sabedoria. Aliás, a sabedoria divina do Senhor é sobre mim, justamente para destruir toda esta obra do diabo e de Satanás, outrora feito concreto, pelo próprio espírito do diabo e de Satanás, através de líderes políticos e religiosos, né, de Manaus, do Amazonas, do Brasil e do mundo inteiro. Por esta razão é que faço a pergunta: como Cristo do Senhor Jesus, como Messias do eterno Deus Criador, porque o Messias de Deus é brasileiro, né? Porém, como homem comum, simples ou normal, nada eu posso fazer sem receber o poder, a riqueza ou ainda a autoridade de Deus, seja por meio da nação e da população manauara, amazonense e brasileira, seja por meio da nação e da população etíope, da Etiópia, né? Portanto, a pergunta: se o Senhor me exaltar ou ainda me consagrar rei e Senhor soberano sobre todos, seja por meio da nação e da população brasileira ou etíope, como rei e Senhor soberano sobre todos, né? Então eu posso fazer algo, né? Eu posso fazer a obra de Deus em nossos dias, no que diz respeito à restauração da vinha e da coroa e do trono de Davi para este tempo ou época. E então, como rei e Senhor soberano ou supremo sobre todos, a minha questão de imediato, eu posso solicitar o artigo 142 da Constituição Brasileira para que as Forças Armadas, de uma forma em geral, né, venha, né, eu posso solicitar o artigo 142 da Constituição Brasileira para que as Forças Armadas venha, né, fazer com que né, nós venhamos dar início ao princípio à restauração da vinha do Senhor, outrora danhada ou danificada pela nação pecaminosa de Israel, como, né, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre, ou seja, como rei e Senhor absoluto, supremo e soberano sobre todos, a partir do momento que Deus me ungir ou ainda me consagrar por meio da população e da nação ou do povo brasileiro ou etíope, porque eu tenho sangue etíope em minhas veias, então cabe ao povo e à nação brasileira ou etíope me eleger ou consagrar rei e Senhor supremo soberano, né? Supremo e soberano sobre todos. Então, como homem comum, como simples filho biológico de Davi, como homem comum, como filho do homem, eu nada posso fazer. Mas se Deus, o eterno Criador, né, sobre mim, né, me exaltar, ou ainda glorificar-me, ou ainda tornar-me em rei e Senhor absoluto, supremo e soberano sobre todos, a minha primeira questão ao povo e à nação, à população brasileira é: como Cristo do Senhor Jesus, eu só posso fazer algo depois que o Senhor me exaltar ou me consagrar rei e Senhor supremo e soberano sobre todos, por meio da nação e da população brasileira ou etíope. Mas como filho do homem, como filho biológico de Davi, porém sem reino, sem coroa e sem trono, nada posso fazer. Então a minha primeira questão é: como rei e Senhor soberano ou supremo sobre todos, a partir do momento que Deus me exaltar ou me consagrar através da escolha, seja da população brasileira, seja através da população etíope, então, como rei, Senhor soberano, supremo e majoritário sobre todos, porque
Uma situação é o poder majoritário e outra situação totalmente diferente é o poder, né? Tem o poder absoluto, que é o poder majoritário, e o poder autoritário. O poder autoritário não me pertence. O que me pertence é o poder majoritário, né? O poder majoritário, ou seja, o poder de Cristo, o poder e a autoridade de Cristo é majoritária. O poder de Cristo é majoritário sobre todos. Então, consultando a população de uma forma em geral, né, mediante a este plebiscito profético, como Rei, Senhor, Supremo ou Soberano de Deus sobre todos, eu posso solicitar o artigo 142 da Constituição Brasileira, o artigo 142, para instaurar ou restaurar a lei, a ordem, a disciplina, a hierarquia e principalmente para promover em toda a nação e a população brasileira, promover a restauração da vinha do Senhor, o reino de Deus, outrora danhado ou danificado pela nação pecaminosa de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre, como homem, como simples homem comum ou normal, né, como filho biológico de Davi, sem coroa, sem trono e sem reino, sem o Senhor me consagrar por meio da população e da população e do povo brasileiro ou etíope, como homem comum e normal, nada posso fazer. Mas como Senhor e Rei absoluto e soberano, ou majoritário sobre todos, eu posso solicitar, né, que as Forças Armadas possa fazer cumprir, né? Eu posso solicitar ao artigo 142 para que as Forças Armadas venha fazer cumprir a própria lei, né? Conforme o artigo 142, sim ou não? Então eu deixo essa questão a todos vós. Portanto, irmãos, por que devo ir ao consulado ou à embaixada etíope em Brasília para requerer um exílio profético para a aquisição da minha cidadania ou nacionalidade etíope, já que eu sou o filho biológico de Davi por meio de Salomão, com a rainha de Sabá, rainha da Etiópia na África? Ponto de interrogação. Ou seja, após esta explicação de Deus por meu intermédio, no que diz respeito à revelação dos mistérios e segredos de Deus, né, sobre a minha pessoa como Cristo do Senhor Jesus, como Messias do eterno Deus Criador, eu sou filho biológico de Davi, porém ressurreto ou ressuscitado espiritualmente por Deus, pelo Pai, o Espírito Santo sobre mim, né? Sobre mim em nossos dias. Portanto, a questão, o que posso fazer, né? O que posso fazer, ou ainda o que pode fazer um homem comum sem reino, sem trono ou sem coroa, sem poder ou sem autoridade nenhuma, como é o meu caso ou a minha situação no momento? Mesmo sendo o filho e o herdeiro de Deus e de Davi para esse tempo ou época, né? Como homem comum ou normal, como homem simples, nada posso fazer. O diabo nada faz se não entregar o ouro, o poder e a riqueza aos seus líderes políticos e religiosos. Então, porque o Cristo do Senhor Jesus, o Messias do eterno Deus Criador, deveria fazer algo sendo homem comum, né? Sendo homem comum ou simples. Nada posso fazer se o Senhor, o Pai Eterno, o Espírito Santo, por meio da nação e da população manauara amazonense, brasileira ou etíope, não me consagrar, não me ungir como Rei e Senhor soberano, supremo e majoritário sobre todos. Então, para que eu possa fazer toda esta verdadeira obra de Deus em nossos dias,
Antes o Senhor deve exaltar-me ou ainda glorificar-me, né? Antes o Senhor, o Pai, o Espírito Santo, através da nação e da população manauara, amazonense, brasileira e etíope, porque Israel perdeu a primogenitura, Israel perdeu a vinha do Senhor, Israel perdeu todos os privilégios que tinha outrora com o Senhor. E por quê? Tudo porque Israel, a nação pecaminosa de Israel, rejeitou, desprezou a lei, a Torá, a Taná, os profetas. Israel desprezou e se esqueceu da lei e do quarto mandamento. Israel não pode participar desta batalha ou guerra santa. Só quem pode participar desta batalha ou guerra santa através de um novo plebiscito com 3 ou 4 opções de escolhas, ou o Brasil, né? Ou o Brasil ou a Etiópia. E por que a Etiópia? Porque eu tenho sangue etíope. Ou seja, no momento eu deveria ter pelo menos 2 passaportes diplomáticos. No momento eu deveria ter 2 passaportes diplomáticos, mas como homem comum ou simples filho do homem, mesmo sendo filho biológico de Davi, sem coroa, sem trono, sem reino, sem poder, sem riqueza, sem autoridade, sem honra, sem glória, sem louvor e sem o poder absoluto ou majoritário de Deus sobre mim, né? De Deus sobre mim, sobre todos, nada posso fazer. Portanto, a questão, o que posso fazer, o que pode fazer um homem comum, sem reino, sem trono ou coroa, sem poder ou sem autoridade nenhuma? Ponto de interrogação. Todavia, se a nação ou a população brasileira ou etíope me elevar ou consagrar rei e senhor, soberano, supremo e majoritário sobre todos, então eu poderei fazer e muito por todos, porque sobre mim pesa a restauração não só da vinha e do reino de Deus, outrora danhado ou danificado pela nação pecaminosa de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre, mas pesa o renovo da restauração da coroa e do trono de Davi por mim mesmo, como filho biológico de Davi em nossos dias, os dias de hoje. Portanto, a partir do momento que eu tiver pelo menos 1 ou 2 passaportes diplomáticos, seja como um ministro ou rei e senhor soberano ou majoritário sobre todos, né? Dentro da lei e pela lei de Deus e dos homens, certamente eu poderei solicitar que se cumpra o artigo da Constituição brasileira, o artigo 142. Ou seja, como elegido de Deus por meio de todos vós, seja da população brasileira ou etíope, né? O primeiro povo, a primeira nação, a primeira população que receber a mim como Cristo do Senhor Jesus, né? Essa população, esse povo, seja o povo brasileiro ou o povo etíope, certamente será mais abençoado que o outro. E por quê? Porque no princípio do milênio de Deus, por meu intermédio, essa população, esse povo, aceitou, recebeu e confessou não só a lei de Deus, a lei de Sião, o selo do Deus vivo, por meu intermédio, mas aceitou, confessou e recebeu ou receberá o novo nome do Pai herdado a mim por mim mesmo, a todos vós em nossos dias, os dias de hoje. Portanto, como homem comum, né, como filho do homem, nada posso fazer, mas como filho de Deus, levantado ou ressuscitado espiritualmente por Deus, né, semelhante Moisés levantou uma serpente de bronze no deserto, agora em nossos dias, foi o Senhor quem me levantou ou me ressuscitou espiritualmente para dar a devida
solução, a salvação definitiva e eterna, né? A quem primeiro das duas nações ou dos dois povos, das duas populações, né? A população do Brasil ou da Etiópia vier fazer obediência absoluta, a obediência majoritária à lei e à palavra de Deus, tão somente por mim mesmo, por meu intermédio, agora em nossos dias. Portanto, como servo sacerdote do Deus vivo, pelo sacerdócio eterno na ordem de Melquisedeque, como rei e soberano, supremo, majoritário, Senhor sobre todos, eu posso sim solicitar que as Forças Armadas façam cumprir o artigo 142 da Constituição Brasileira, para que seja restaurado a lei, a ordem, a decência, a disciplina, a hierarquia e o total renovo da restauração da vinha e do reino de Deus, com a restauração da coroa e do trono de Davi, começando por Sião, a saber, a nação e toda a população, a nação e a população em todo o território brasileiro nos dias de hoje. Portanto, como homem comum, né, nada posso fazer. Porém, se a nação e a população brasileira ou etíope me consagrar mediante aos testemunhos fiéis da imutável palavra do Senhor, né? Então, a partir desta eleição ou escolha ou consagração de Deus por meio do seu povo, novo povo, né? De imediato eu posso convocar, né? Eu posso solicitar que as Forças Armadas se faça cumprir o artigo 142 da Constituição Brasileira, né? E se as Forças Armadas não quiserem acatar esta ordenança de Deus por meu intermédio, então as Forças Armadas serão destituídas para sempre. Então somente eu posso trazer a salvação e a solução definitiva e eterna para todo este caos, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Então, como Rei e Senhor majoritário, supremo e soberano sobre todos, a partir da consagração de Deus, do Pai, o Espírito Santo, por meio da nação brasileira ou etíope, a primeira coisa que eu vou fazer é solicitar que as Forças Armadas cumpra o artigo 142, cumpra a lei. E só assim ocorrerá a restauração, né? Só assim, ou ainda, para que possamos juntos e unidos praticar o verdadeiro renovo de toda a restauração bíblica ou profética da imutável palavra de Deus e de Cristo, agora em nossos dias, os dias de hoje. Portanto, está nas mãos e na consciência do povo ou da população brasileira e etíope, me consagrar Rei e Senhor absoluto sobre todos, para que todos nós venhamos praticar o verdadeiro renovo, né, de toda a restauração da vinha e do trono da coroa de Davi por meio de Cristo Jesus. Sião, sinônimo de Cristo Jesus, além Manuel, eu sou o último Adão. Eu sou o último profeta de Deus, portando o selo do Deus vivo para todos vós em nossos dias, né? Portanto, somente com a unção de Deus por meio do povo brasileiro ou etíope sobre a minha vida, é que juntos e unidos, né, poderemos solicitar que as Forças Armadas, né, comece a cumprir a própria lei criada por eles, criadas porque se esse artigo faz parte da Constituição brasileira, né, o artigo 142, ele foi criado por parlamentares, seja do legislativo, né, ou do executivo, né, ou ainda do judiciário. Esse artigo 142 ele deve ser cumprido.
né? Ele deve ser cumprido. Ele deve ser cumprido. Então, como rei e senhor, soberano, supremo ou majoritário, né, de Deus sobre todos, a primeira coisa que eu vou fazer é solicitar que as Forças Armadas cumpra o artigo 142. Se o presidente atual, Jair Bolsonaro, não pode fazer isso, né? Não pode fazer isso, é porque ele não tem o poder supremo, ele não tem o poder majoritário, ele não tem o poder soberano, né? Porque, na verdade, o Brasil é uma casa, é um governo, é um reino confuso e dividido, onde tem 4 poderes: o poder da religião idólatra, corrupta ou hipócrita, o poder do legislativo, o poder do judiciário e do executivo. Então, o poder do presidente atual, Jair Bolsonaro, por essa razão o Senhor diz, por meu intermédio, que Bolsonaro será o último presidente do Brasil. E por quê? Porque o poder do Bolsonaro, o poder do presidente Bolsonaro não é igual ou semelhante ao poder de Deus por meu intermédio. O poder do Bolsonaro, pelo poder do executivo, ele é o Estado em si, ele é o chefe de toda a nação. Ele é o chefe de toda a nação. Mas ele não pode solicitar que venha se cumprir o artigo 142. Por quê? Por causa do outro poder do legislativo. E o poder do executivo jamais vai deixar. Vejam a confusão e a bagunça, a divisão que está promovendo, né? Que está promovendo todos os poderes, mas em específico o poder judiciário. O poder judiciário através do Supremo Tribunal Federal. Então o poder do presidente não é o poder majoritário, soberano ou supremo de Deus por meu intermédio. O poder do presidente Jair Bolsonaro não é o poder de Cristo. Porém, como Cristo do Senhor Jesus, né? Como Cristo do Senhor Jesus, sem reino, sem coroa, sem trono, sem poder e sem autoridade, né? Dada por Deus através do povo brasileiro ou etíope, nada eu posso fazer. Nada eu posso fazer. E nada pode fazer o presidente atual, Jair Bolsonaro. Por quê? Porque ele não tem o poder majoritário de Cristo, né? Muito embora na pessoa, na qualidade de Cristo do Senhor Jesus, muito embora na qualidade de Messias, do eterno Deus Criador, nada eu posso fazer sem o poder, sem a autoridade, né, de Deus por meio de vocês. Mas o presidente, que recebeu o poder e a autoridade do diabo e de Satanás por meio de vocês, ele também não pode fazer muita coisa. O que ele faz é o que todos vêm fazendo, ou seja, dando margem ou ainda tornando concreto cada vez mais a vontade do diabo e de Satanás, né? E de Satanás por meio do espírito da mentira e do engano manifesto, encarnado ou incorporado em todos. Portanto, mesmo que ele quisesse solicitar que as Forças Armadas viessem cumprir o artigo 142, ele não vai poder, porque o poder maléfico do Judiciário através do Supremo Tribunal Federal não vai deixar. Sem contar que o poder diabólico, satânico e corrupto do Legislativo, seja por meio do Congresso, do Senado ou ainda da Assembleia Legislativa Federativa do Brasil, eles não vão permitir que o presidente faça a convocação ou venha solicitar que as Forças Armadas cumpra a lei através do artigo 142 da Constituição Brasileira. E simplesmente por quê? Por quê? Porque o poder do presidente não é o poder majoritário, soberano e supremo de Cristo. Porém, o Cristo do Senhor Jesus, o Messias do eterno Deus Criador,
no momento não pode fazer nada, porque ainda é um homem comum ou simples. E um homem comum ou simples, se o diabo e Satanás não pôde ou não pode fazer nada por meio de um homem comum ou simples, porque em primeiro lugar o diabo faz as suas escolhas, né, através de líderes políticos e religiosos. E daí vem a população e aí complementa, entregando o poder, a riqueza, a autoridade, né, a todos que são cúmplices, ou estão alienados, ou são escravos e simpatizantes da religião e da política regional, estadual, nacional e mundial, né? Seja no Brasil ou no mundo inteiro, todos os reinos ou governos são ilegítimos. Ilegítimos. Por esta razão, o presidente Jair Bolsonaro não pode nem deve solicitar o artigo 142, mesmo ele sendo o chefe de Estado supremo ou soberano sobre as Forças Armadas. E por que ele não pode? Porque o poder diabólico, satânico e corrupto, seja ele do legislativo, porque o presidente Jair Bolsonaro, ele é chefe do poder executivo, né? E os demais líderes políticos, né, do poder legislativo e do judiciário estão a serviço do diabo e de Satanás, ou seja, estão a serviço da mentira e do engano. Então, mesmo que o presidente Jair Bolsonaro venha solicitar o artigo 142, os demais poderes pode derrubar. No caso de Cristo, sendo eleito Rei e Senhor soberano, supremo, majoritário e Senhor sobre todos, a primeira coisa que eu posso fazer é solicitar as Forças Armadas. E se as Forças Armadas, que estão abaixo de todo o poder e autoridade de Cristo, não quiser cumprir, as Forças Armadas, que deveria ser, né, perpétua, elas podem ser destituídas, porque estão em desobediência, estão em rebeldia contra o poder majoritário, supremo e absoluto de Cristo, o Rei e Senhor soberano, supremo, majoritário e Senhor sobre todos. Então a primeira coisa que eu posso fazer é solicitar que as Forças Armadas, né, venham cumprir o artigo 142 da lei ou da Constituição brasileira. Mas o presidente Jair Bolsonaro não pode nem deve. Então, o que deve ser feito agora, com urgência e diligência, é a aprovação e o sancionar da lei de Sião, o selo do Deus vivo, né, por meu intermédio em nossos dias, para que juntos possamos restaurar a vinha e o trono do Senhor, começando por Sião, a nação, o povo e a população brasileira. Portanto, digo, certamente, depois de eleito ou escolhido de Deus por meio de vós, a nação e a população brasileira ou etíope, né, eu posso sim solicitar o artigo 142 da Constituição brasileira para que seja restaurado a lei. O mundo inteiro, o Brasil inteiro e principalmente Brasília está sem lei. A lei existe, a lei de Deus existe, mas não está sendo obedecida, né? A lei, por esta razão é que eu vou solicitar o artigo 142 da Constituição brasileira, para que seja restaurado a própria lei, porque a lei existe, mas não estão obedecendo. Não estão cumprindo e não estão fazendo cumprir a lei de Deus. Então, por esta razão, haverei de solicitar o artigo 142 da Constituição brasileira para que seja restaurado a lei, a ordem, a decência, a disciplina, a hierarquia e o total renovo
da restauração da vinha e do reino de Deus, com a restauração da coroa e do trono de Davi, começando por Sião, a nação e toda a população, né? Em todo o território brasileiro nos dias de hoje. Portanto, como homem comum, nada posso fazer. Porém, se a nação e a população brasileira ou etíope me consagrar, mediante aos testemunhos fiéis da imutável palavra do Senhor, então a partir desta eleição ou escolha ou consagração de Deus por meio do seu novo povo, né? De imediato eu posso convocar o artigo 142. Por quê? Porque os demais poderes serão destituídos e destruídos para sempre. Os demais poderes do executivo, né? Os demais poderes da religião como um todo em geral, os demais poderes do executivo, do legislativo e do judiciário, todos serão destituídos e destruídos para sempre, porque foram e continuam sendo obra do diabo e de Satanás por meio de servos infiéis, vasos quebrados, de homens e mulheres terrenos carnais, capitalistas e materialistas. Portanto, de imediato eu posso sim convocar ou solicitar que as Forças Armadas venham cumprir o artigo 142 da Constituição Brasileira para que possamos juntos e unidos praticar o verdadeiro renovo de toda a restauração bíblica ou profética da imutável palavra de Deus e de Cristo, agora em nossos dias, os dias de hoje. Portanto, está nas mãos e na consciência do povo ou da população brasileira e etíope na África, me consagrar rei, Senhor, absoluto sobre todos, para que todos nós venhamos praticar o verdadeiro renovo de toda a restauração da vinha e do trono da coroa de Davi por meio de Cristo, o Messias do eterno Deus Criador, agora em nossos dias, os dias de hoje. Amém. Ou seja, somente desta forma, gênero ou sorte, haverá o verdadeiro renovo profético ou espiritual de toda a restauração da vinha e do reino de Deus em nossos dias, começando por nós, da nação e da população do povo manauara, da cidade de Manaus, do estado do Amazonas, de todo o território brasileiro, ou ainda da Etíope. Cabe a esses dois povos, né, fazer a sua escolha em definitivo e eterno, porque eu tenho sangue da rainha de Sabá, eu tenho sangue etíope em minhas veias. E que eu saiba, em 1974, né, a linhagem de Cristo, por meio da rainha de Sabá, rainha da Etiópia na África, houve um golpe de Estado na Etiópia. Então, a hora da restauração da coroa e do trono da rainha da Etiópia, por mim como filho biológico de Davi, por meio de Salomão, com a rainha de Sabá, a rainha da Etiópia, essa restauração poderá vir por meio do povo etíope. E por quê? Tudo porque eu tenho sangue etíope. Então, em 1974, houve uma deposição, houve um golpe de Estado na Etiópia. E o regime que está hoje na Etiópia não é o regime da corrente sanguínea real da rainha de Sabá. Então, a hora de tornar, né, a hora de renovar ou ainda de restaurar a coroa e o trono da rainha de Sabá, por mim como filho biológico de Davi, por meio de Salomão com a rainha de Sabá, a hora é agora. E por quê? Tudo porque Deus deu carta de divórcio para sempre a toda a nação pecaminosa de Israel, e portanto Israel perdeu a primogenitura, Israel perdeu a vinha do Senhor, Israel perdeu a sucessão, né, a coroa e o trono de Davi, porque aquela outra linhagem de Salomão, por meio da mãe de Roboão, Naamá, a Amonita, essa linhagem maldita, diabólica, satânica, essa linhagem
essa linhagem, mesmo que real, diabólica, satânica e corrupta, por meio de Salomão com Naamá, a amonita, aquela que foi mãe de Roboão, ela não pode suceder a coroa e o trono de Davi. Ela não pode suceder a coroa e o trono de Davi, muito menos a coroa e o trono da rainha de Sabá, a mãe biológica desta semente de Davi, desta semente do Messias, né, que eu sou. Ou seja, por esta razão, porque Israel desprezou ao sábado da criação, porque Israel desprezou o quarto mandamento, porque Israel rejeitou o quarto mandamento, mas desprezou ao Espírito Santo, desprezou a lei dos 10 mandamentos, Israel perdeu todo aquele privilégio que tinha outrora com o Senhor. Israel perdeu a primogenitura, Israel perdeu a sucessão ao trono de Davi, a coroa e o trono de Davi. Israel perdeu a primogenitura. Por esta razão, Israel não pode participar dessa batalha santa, ou Israel não pode participar desta batalha ou guerra santa ou sagrada. Somente 2 povos pode dar início ou princípio à restauração do reino de Deus agora em nossos dias. É o povo etíope, com a restauração da coroa e do trono da rainha de Sabá na Etiópia, né? É o povo etíope e o povo brasileiro, com a restauração da coroa e do trono de Davi, por mim mesmo como filho biológico de Davi, agora em nossos dias. Quanto a Israel, Israel é o falso profeta porque ensinou errado, né? Israel é o anticristo porque nunca recebeu, não aceitou o Novo Testamento e não prevaleceu andar no Antigo Testamento. Israel é o filho da perdição porque se perdeu quando rejeitou ou desprezou o sábado, a lei e o sábado da criação. Israel desprezou, Israel rejeitou o quarto mandamento. Israel não só rejeitou o quarto mandamento, mas rejeitou, desprezou a lei dos 10 mandamentos. Tanto é que Israel continua matando aos irmãos palestinos, Israel continua mentindo, matando e usurpando, né? Roubando terras de Cristo, porque toda a terra e tudo quanto nela há, outrora criada por Deus por meu intermédio, deve ser herdado ou entregue tudo a mim e aos meus escolhidos agora em nossos dias. Então, por esta razão ou motivo, Israel não pode participar desta guerra ou batalha santa ou sagrada. Por quê? Porque Deus destituiu para sempre toda a nação pecaminosa de Israel. Porque Israel, para Israel, a nação pecaminosa de Israel, Deus deu carta de divórcio para sempre. Israel perdeu a primogenitura. Israel perdeu a sucessão à coroa e ao trono de Davi. Porque aquela outra sucessão maldita e condenada, por meio de a outra linhagem diabólica, satânica e corrupta, de Davi, por meio de Salomão com Naamá, a amonita, nenhum amonita poderia ou pode suceder ao trono e à coroa de Davi. Nenhum amonita. Por esta razão, quando o Senhor Jesus Cristo veio pela primeira vez em vida em carne e osso, ele foi gerado pelo próprio Espírito Santo, por Deus. Ele não era de linhagem nenhuma. E por essa razão ele não pôde suceder ao trono e à coroa de Davi naquela época. Por quê? Porque quem estava na coroa, com a coroa ou no trono de Davi naquela época, era uma linhagem maldita e condenada por toda a eternidade, que foi e sempre será a linhagem de Davi por meio de Salomão com Naamá, a amonita. Mas a linhagem real, profética, perfeita e eterna, é essa linhagem de Davi por meio de Salomão com a rainha de Sabá, a rainha da Etiópia na África. Porém, o Cristo do Senhor Jesus, o Messias do eterno Criador em nossos dias, nasceu no Brasil. E por quê?
porque o meio da terra, entre os 4 pontos cardeais norte, sul, leste e oeste, está situado dentro do estado de Roraima, Brasil eterno, espiritual, profético, Monte de Sião, o santo trono e o eterno monte sagrado do Senhor, para este tempo ou época, né? Portanto, o que é ou quem é o falso profeta, o réu de juízo confesso por toda a eternidade, senão todo aquele que ensina errado. O falso profeta é aquele que ensina errado. O falso profeta, né, é a cauda. O falso profeta é aquele que ensina errado. Então, o que é ou quem é o falso profeta, né? O réu de juízo confesso por toda a eternidade, senão todo aquele que ensina errado. E mediante a imutável ou indivisível palavra de Deus, através de Jeremias 23, 14 e 15, toda mentira e o engano procedeu dos profetas de Jerusalém, a igreja prostituta, caída e divorciada de Deus para sempre. Portanto, o que você faria se soubesse que foi enganado pelo ensino errado do anticristo e do filho da perdição, e ainda permanece em pecado porque continua na transgressão da lei dos 10 mandamentos, né? Toda a população mundial continua em pecado porque ainda são transgressores do sábado, da lei e do sábado da criação de Deus, por meio de Cristo, por meio intermédio, conforme o ciclo da lua em suas 4 fases. Portanto, você tem a completa certeza de que hoje, dia 4 de setembro de 2021, seja pelo calendário gregoriano ou judaico e hebraico de Jerusalém ou de Israel, para quem o eterno Deus, Criador, deu carta de divórcio para sempre, conforme Jeremias 3, você tem a plena certeza de que hoje é o sábado da criação de Deus, por meio de Cristo, conforme o ciclo da lua, em suas 4 fases? Sim ou não? Sim ou não? No entanto, retorno ao princípio desta mensagem. Como Cristo do Senhor Jesus, como o Messias do eterno Criador, porque o Messias do eterno Criador, o Messias é brasileiro. Como filho biológico de Davi para esse tempo ou época, porém ressurreto ou ressuscitado por Deus, antes da primeira ressurreição espiritual para o trigo, para a igreja, para o corpo de Cristo, ainda no deserto, em nossos dias, como homem comum, simples ou normal, nada posso fazer. Portanto, para que eu venha fazer algo, né, pela nação e pelo povo brasileiro, para que eu possa fazer algo pela igreja de Cristo ainda no deserto em nossos dias, para que eu possa fazer algo pela Etiópia, meu povo de sangue, né, somente através da aprovação da lei de Sião, da lei de Cristo Jesus Sião, somente através da aprovação da lei de Sião por mim, né, somente através da aprovação e do sancionar da lei de Sião por mim, junto às pseudas ou supostas autoridades do Brasil e da Etiópia, para que se faça um novo plebiscito com 3 ou 4 opções de escolhas. E assim, a escolha em definitivo pertencerá ao povo brasileiro ou etíope, que deve fazer a escolha, né? Que deve fazer a escolha certa ou correta, diferente de como fez a nação pecaminosa de Israel e vem praticando toda a população mundial. A população mundial inteira e a nação pecaminosa de Israel continua votando ou escolhendo aos Barrabás, ladrões e assassinos da religião e da política como um todo em geral. Então, por esta razão, somente as 2 nações, o Brasil e a Etiópia, podem fazer esta escolha, né, em nossos dias.